Chegamos à nossa aula de número 13. Hoje o assunto é sobre liberdade, submissão e pacto social. Sou o professor Edilson, seu professor de filosofia. Na filosofia, a liberdade é entendida como sendo a independência do ser humano, o poder de ter autonomia. Contudo, a liberdade é um conceito utópico. Historicamente, sempre a humanidade tratou a questão da liberdade, principalmente ligada à locomoção e submissão. Vários são os exemplos históricos em que o mais forte submeteu o mais fraco aos seus interesses. Mas ter a liberdade ligada à filosofia é um conceito utópico, uma vez que é questionável se realmente os indivíduos têm a liberdade que dizem ter. Vamos dar um passeio na história e conhecer os filósofos defensores e questionadores da liberdade, da submissão e do pacto social. Em um sentido mais didático, é comum distinguir a liberdade em negativa e positiva. Em seu sentido negativo, liberdade significa a ausência de restrições ou de interferência. Já no sentido positivo, a liberdade significa a posse de direitos, implicando o estabelecimento de um amplo âmbito de direitos civis, políticos e sociais. Entre 1280 e 1290, Guilherme de Ockham, que nasceu em Londres, teve uma vida bastante agitada e marcada pela luta contra o autoritarismo. Em Oxford, onde foi estudar teologia, depara-se com o autoritarismo das ideias religiosas e, em consequência disso, acabou por lutar contra o autoritarismo papal e tomar o partido dos franciscanos nas discussões com o Papa João XXII. É preciso ressaltar que Guilherme de Ockham é um do autor que deixa transparecer sua intensa luta pela liberdade e que ao longo de sua vida jamais permitiu que lhe tirassem. Para Ockham, a liberdade apresenta-se como a possibilidade que se tem de escolher entre o sim ou o não, de poder escolher entre o que quer, o que convém, e não de decidir e dar conta da decisão tomada ou simplesmente deixar acontecer. E o que é mais interessante é o fato de que a cada escolha que se faz determina e constrói nossa existência, aproximando-nos ou não da própria felicidade. É essa ótica da discussão de Guilherme de Ockham. Em seu livro Bevilacqua sobre o Principado Tirânico, a sua preocupação é com o fato de que o poder tirânico é contrário à liberdade, a nós concedidas por Deus e a natureza, denunciando aqueles que, em nome da religião, passaram a usurpá-la. Outro pensador e estudioso sobre o assunto foi Etienne de La Boétie, nascido na França em 1530. Também discutiu a questão da liberdade. Em sua obra Discurso da Servidão Voluntária, começa a discutir buscando entender por que os homens abrem mão da sua liberdade, concedendo a um, no caso o rei, o direito de decidir e a todos comandar. O autor afirma que são os próprios homens que se fazem dominar, pois bastaria rebelar-se que teriam de volta a liberdade que lhes fora roubada. Nesse sentido, trabalha com uma ideia revolucionária, que é o fato de atribuir ao povo, à população, o papel de sujeito da própria história. Tanto Guilherme de Ockham como Etienne de La Boétie são filósofos medievais, porém a questão da liberdade e da submissão foi bastante debatida e discutida pelos defensores do iluminismo. Vejamos alguns deles. Thomas Hobbes foi um filósofo teórico, político, autor do livro Leviatã, em 1651.
Em seu livro, Hobbes defendia a tese do homem que, por viver num estado de natureza onde todos estariam preocupados com os seus próprios interesses, seria necessária a existência de um governante forte para apaziguar os conflitos humanos. A guerra de todos contra todos só seria evitada através do contrato social, e o Estado não pode estar sujeito às leis por ele criadas, pois isso seria infringir sua soberania. Para ele, a Igreja cristã e o Estado cristão formavam um mesmo corpo, encabeçado por um monarca que teria o direito de interpretar as Escrituras, decidir questões religiosas e presidir o culto. John Locke defendia a garantia dos direitos de um povo, que era o direito à proteção à vida, à liberdade e da propriedade. Para ele, esses direitos deveriam ser prioridade de um governo. E se os governantes não pudessem ou não quisessem respeitar esses direitos, o povo poderia derrubá-los e substituí-los por alguém melhor. O pensamento de Jean-Jacques Rousseau influenciou as ideias da Revolução Francesa, tendo por base a liberdade, igualdade e fraternidade. Pregava que a liberdade era o valor supremo do homem. Foi favorável à ideia de que os homens nasciam bons, a sociedade é que as corrompiam. Criticava a civilização, acusando-a de dissimulada e hipócrita. Fruto desses filósofos iluministas, em 26 de agosto de 1789, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão veio destruir toda a sustentação política e social do antigo regime, reconhecendo a todos os homens o direito de liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Os ideais da Declaração ultrapassaram as fronteiras francesas e influenciaram movimentos sociais em todo o mundo. A liberdade, antes de tudo, deve ser vista com responsabilidade. A responsabilidade de nossos atos é fator essencial para que possamos fazer jus a essa tal liberdade. Nos dias atuais, quando ouvimos a toda hora e em todo lugar pronunciamentos em prol da liberdade de expressão. Nos anos 60, os jovens pediam o fim da ditadura e reivindicavam a redemocratização do país, pediam o fim do imperialismo, queriam a liberdade de expressão, a revolução sexual, paz e amor e a defesa ao patrimônio nacional. E hoje, será o ideal de liberdade tão almejado por todos? Podemos dizer que hoje as demandas e as necessidades são outras? Encontramos grupos organizados que saem às ruas para lutar por direitos, como os homossexuais, os negros, as mulheres e tantos outros. Uma coisa é certa, precisamos aprender que a educação é a mais poderosa arma que podemos dispor em favor da liberdade. Se aprendermos a ser membros de uma sociedade totalmente ciente de nossa posição e a importância dentro desta, seremos capazes de tomar decisões em prol da manutenção do pacto social. Hora dos exercícios, vamos lá? Exercício 1. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravos do que eles. A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza. Funda-se, portanto, em convenções. Alternativa A. Aproxima-se do pensamento absolutista que atribui aos reis o direito divino de manter a ordem social. B. Filia-se ao pensamento cristão por atribuir a todos os homens uma condição de submissão
semelhante à escravatura. C. Filia-se ao pensamento abolicionista, por denunciar a escravidão praticada na América ao longo do século XIX. D. Aproxima-se do pensamento anarquista, que estabelece que o Estado deve ser abolido. E. Aproxima-se do pensamento iluminista, onde o Estado deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens. Resposta correta, alternativa E. Exercício 2. De acordo com o filósofo inglês Thomas Hobbes, em seu estado natural, os seres humanos são livres, competem e lutam entre si. Mas como têm em geral a mesma força, o conflito se perpetua através das gerações, criando um ambiente de tensão e medo permanente. Para Hobbes, criar uma sociedade submetida à lei e na qual os seres humanos vivam em paz e deixem de guerrear entre si, pressupõe que todos os homens renunciem à sua liberdade original e deleguem a um só deles, que seria o soberano, o poder completo e inquestionável. Assinale a modalidade de governo que desempenhou importante papel na filosofia política moderna e que é associada à teoria política de Hobbes. A. Monarquia censitária. B. Monarquia absoluta. C. Sistema parlamentar. D. Ditador esclarecido. E. Sistema republicano. Resposta correta, alternativa B, monarquia absoluta. Encerramos mais uma aula. Até a próxima.